Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui estou pregando a palavra de Deus. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e deixe o seu joinha depois de assistir ao vídeo. E se gostar do vídeo, que o envie para os seus amigos, os seus contatos, as pessoas de suas redes sociais. Isso será muito útil para expandir a mensagem da palavra de Deus. Eu lhe agradeço de coração. O tema desta playlist, desta série de mensagens é Encontros no Deserto. E quem de nós não os tem, não é verdade? Há um texto que fala muito ao meu coração, texto que já preguei diversas vezes enquanto pastor, enquanto pregador, e quero repartir com vocês para fazer algumas breves reflexões a respeito dele. Está no texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre... Caiu o microfone. Um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O texto não para aqui, a experiência é magnífica, é maravilhosa, mas eu quero refletir com os queridos telespectadores sobre o seguinte: Elias era um profeta de Deus. Ele desafiara os profetas do ídolo principal de Israel, que era Baal. A rainha Jezabel era adoradora e mantinha um grupo de profetas e de sacerdotes de Baal. E então ele os desafiou para um sacrifício, dizendo o seguinte: vamos experimentar, ó Israel, quem de fato é Deus. Se Deus for Baal, ele vai colocar fogo no sacrifício que vocês fizerem. Mas se Jeová é Deus, ele vai colocar fogo no sacrifício. E o texto é magnífico. Ficaram lá os 450 profetas de Baal invocando ao seu Deus, e Elias zombava, dizendo assim: gritem mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. E chegada a hora do seu sacrifício para Jeová, ele o fez no altar, e mandou que fizessem um rego em volta do altar, mandou que jogassem muita água para que não tivesse ali nenhuma falcatrua, nenhum truque, nenhuma mágica.
aquele sacrifício estava absolutamente molhado. E Elias orou a Deus, e Deus dos céus mandou fogo que consumiu o sacrifício. E o povo então começou a clamar e a gritar: só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Então Elias disse: se só Jeová é Deus, então que estes semeadores de mentiras em Israel sejam mortos pela sua própria mentira. E ali houve uma justiça de Deus contra os ensinadores de mentiras. Foi quando Jezabel, sabendo disto, mandou um recado para ele dizendo: pode se preparar, Elias, amanhã você estará do mesmo jeito que deixou os meus profetas hoje, estará morto. Elias, que não teve medo da rainha, ou melhor, que não teve medo dos 450 profetas de Baal, agora temia um recado da rainha e saiu correndo. Foi até Berseba, deixou o seu aluno, o seu ajudante, o seu auxiliar e correu para o deserto, num lugar sem gente, num lugar onde pudesse ficar solitário, sem ameaças. E foi debaixo de uma arvorezinha e ali se deitou e fez a oração que muitos de nós já fizemos ao longo da nossa vida. Meu Deus, eu não sou melhor do que os meus pais e eu acho que eu quero morrer. Ele desejou para si a morte porque não entendia como poderia estar fazendo toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus queria dele, propagando a mensagem, anunciando a palavra, e mesmo assim estava ameaçado de morte e estava amedrontado. Então ele disse: eu quero morrer. E então deitou e dormiu. Aquele sono de quem está depressivo, aquele sono de quem está fugindo, aquele sono de quem não quer enfrentar a realidade. Esse sono de depressão muitos de nós já tivemos. Eu já tive em minha vida momentos em que queria que simplesmente pudesse dormir o dia inteiro para não enfrentar a realidade. Momentos em que nós não aguentamos mais o fardo e dizemos assim: eu acho que eu prefiro morrer do que enfrentar esta batalha, do que enfrentar esta luta. Muitos de nós chegamos a estas raias de desesperar da própria vida. Elias estava passando pela mesma coisa. Ele estava fragilizado, estava fraco. Depois de um grande trabalho para Deus, ele sentiu o peso sobre ele, o peso da perseguição, o peso, o vazio, a sensação de amargura, de estar abandonado, de ser único, de opinião diferente da multidão. Então ele pediu a morte. Muitos de nós já enfrentaram, e alguns que me assistem talvez estejam atravessando uma depressão deste porte, sentindo o peso das grandes dificuldades pelas quais têm atravessado. E o que Deus fez? Ele foi para o deserto. Não havia água, não havia comida, mas Deus estava atento aos passos do seu servo. E ali um anjo de Deus, enviado por Deus, toca em Daniel dizendo: acorda, Daniel, acorda, levanta, come. Mas comer o que no deserto? Beber o que no deserto? Deus é supridor até nos desertos da nossa vida. Eu me lembro quando a minha mãe querida estava sofrendo dura enfermidade, eu escutei uma pregação na casa do Senhor, eu ouvi uma palavra, eu ouvi um sermão, e aquele sermão me fez tão bem, aquela pregação edificou tanto a minha vida, que ela me deu forças
para enfrentar o longo deserto e a longa caminhada que eu iria enfrentar nos próximos dias, nas próximas etapas. Deus também, através da sua palavra, nos fortalece para que nós enfrentemos os desertos da vida com força. Diz o texto que Elias se levantou, viu ali pão, viu ali água, e ele então comeu o pão, bebeu a água, mas ele estava tão deprimido, ele estava tão desanimado, ele estava tão cansado, que, segundo a palavra de Deus, ele dormiu de novo. Não foi suficiente. Não injetou nele o despertamento que precisava para ele não desistir da sua luta no meio da aflição. Diz a Bíblia que novamente o anjo o desperta. Levanta e come, porque a sua jornada, o seu caminhar vai ser bastante longo. E ele novamente se levanta, ele novamente come, ele novamente bebe, e com a força daquela comida e daquela bebida, ele atravessou 40 dias de caminhada até o destino que Deus tinha para ele, que era Horebe, o monte de Deus, onde a sarça ardia, onde Deus fez grandes maravilhas na vida de Israel. Prezado telespectador, Deus permite que muitas vezes, depois de um grande sucesso, de uma grande bênção, de uma grande alegria, atravessemos momentos de perseguição, de solidão, de frustração, de planos que não dão certo e de inimigos que parecem que vão destruir a nossa vida. Inimigos que podem ser externos ou internos. Inimigos internos, muitas vezes, são as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas tristezas, as nossas decepções. E os inimigos externos são pessoas, são instituições, são forças espirituais da maldade contra a nossa pessoa. Mas o efeito disso é que nós queremos fugir. Não queremos enfrentar, nós queremos fugir desta situação. E Deus, então, no meio da nossa fuga, no meio do nosso sono, no meio do nosso desânimo, chega e nos desperta e nos alimenta no meio do nosso deserto e nos dá de beber no meio do nosso deserto, e de repente Deus diz: olha, coma desta comida, beba desta água, porque o seu caminho vai ser longo daqui para frente. Como eu disse, um sermão que eu ouvi antes do falecimento da minha mãe foi força para eu enfrentar todo aquele momento de dificuldade emocional, familiar e tudo mais. Talvez esta mensagem que você esteja ouvindo seja a resposta das suas orações para uma crise, uma dificuldade pela qual esteja atravessando. Deus sabe. Deus sabe que a sua tarefa não terminou, que a sua obra não acabou, que não é hora de esmorecer e de ficar debaixo de uma árvore, dormindo o sono dos que fracassaram. Deus não lhe chamou para o fracasso, Deus lhe chamou para a vitória. Ainda que no decorrer do processo da vitória, você atravesse alguns fracassos. Mas são fracassos passageiros, porque diz a Bíblia: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, o Deus provedor que trouxe pão e água para Elias no meio do seu deserto, é o Deus Todo-Poderoso que também trará a você o pão e a água da vida, para suprir a sua fé, suprir o seu coração e lhe dar todas as condições para não parar, mas para continuar o seu caminho, porque a bênção de Elias estava 40 dias depois, quando ele recebeu a grande missão de fazer o seu sucessor, de ungir outro rei, e mais ainda, Elias não morreu. Ele é uma das duas únicas pessoas que não atravessaram a morte ao longo da história. O próprio Salvador, o Senhor Jesus, morreu.
Mas Elias não morreu, porque ao final da sua carreira veio então uma carruagem de fogo, parecendo a carruagem de fogo, e o levou num redemoinho para o céu. Elias está vivo até hoje. Qual será o plano de Deus para Elias? Nós temos as nossas conjecturas, baseadas lá em Apocalipse, nas duas testemunhas. Acreditamos que Elias seja uma dessas duas testemunhas que regressará. Mas isso não nos importa agora. O que importa é, o Deus de Elias também é o seu Deus. O Deus de Elias é o meu Deus. E o Deus Todo-Poderoso que deu forças para que Elias enfrentasse o seu deserto e fosse vencedor. O Deus Todo-Poderoso que na hora das lágrimas de Jesus, no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, estava ali confortando e consolando para que Cristo cumprisse a sua missão, é o Deus maravilhoso que está mandando esta mensagem a você para que você se levante, se alimente, lave o rosto e continue a caminhada para obedecer ao plano de Deus para a sua vida, o propósito dele revelado na sua palavra e uma vida de santidade, de fé, de confiança, de testemunho, para que não pare no caminho, porque Deus não nos chamou para a derrota e o fracasso, nos chamou para a vitória, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, eu não sei onde esta mensagem está chegando hoje, mas eu peço que fales ao coração de quem está escutando, assistindo, para que também, despertado pelo teu poder, seja mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. E a semelhança de Elias, tenha forças para caminhar por um deserto inteiro, porque o Senhor é supridor e não nos deixa sem os recursos indispensáveis. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor e carinho e oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, telespectador amigo, por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. É o meu púlpito virtual, por meio do qual eu prego a palavra de Deus a você. Você gostou do nosso vídeo? Envie para os seus contatos para que ouçam também a palavra de Deus. Você quer assistir a outros? Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações. Teça comentários, diga de onde você nos assiste e deixe o seu joinha ali. E se você também puder e desejar ser um mantenedor missionário, você será a resposta das minhas orações para o suprimento deste canal, que é absolutamente gratuito. Tudo que tem aqui é de graça. Mas nós precisamos de recursos e oramos a Deus e Deus fala a corações que podem muito bem ser o seu coração neste momento. E se você quiser ofertar, aqui está o caminho, esse Pix, através do qual poderá fazê-lo, e de antemão eu já lhe agradeço pela sua generosidade. Veja as próximas sugestões e aguarde a nossa próxima publicação, se Deus quiser. Tchau!